Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Quero mandar um grande abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores inscritos no canal. Sejam muito bem-vindos. Falo sempre que é um canal 100% ateísta e claro que os que acompanham o meu trabalho sabem que toda introdução que eu dou nas aberturas de meus vídeos é exatamente para o fanático religioso, quando aqui adentrar já saber o assunto aqui que é, né, a contestação de todo o sistema religioso, incluindo o livro Bíblia adorado por eles como sendo sagrado, né? Na realidade a Bíblia é um livro muito perverso e aqui nós entramos dentro do livro Bíblia, dentro das páginas da Bíblia para desvendar, mostrar a Bíblia como ela realmente é, né? E não como é pregada em banco frio de templos ou igreja afora por líderes religiosos que querem te manter apenas preso ao sistema religioso porque vivem disso, vivem daquele livro, o livro mais fajuto da face da terra. Os criadores do livro Bíblia Antigo Testamento, Novo Testamento, até o Corão, não tiveram nem a capacidade de criar uma divindade única e exclusiva deles. Plagiaram todas as histórias das Bíblias, são plágios, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento e do Corão também, do Alcorão dos muçulmanos, porque descendem da mesma divindade lá de Abraão, né? Então, crente, se você não está preparado para ouvir as verdades que aqui são ditas, aconselho você a sair fora. Não assiste o vídeo até o final apenas para tecer seu comentário do cunho maldoso, malicioso, com ameaças, xingamentos, ou quando não, né? Quando, suas falácias, né? Tentando convencer os ateus. Tem uns que fazem um texto imenso, eu nem leio aquela porcaria, sabe? Não dou nem atenção. Quando eu vejo que é religioso, eu não dou nem atenção, sabe? É perda de tempo. Se você está aqui tentando nos convencer, saia do mundo de ilusão que você vive, que é o melhor que você faz. Estude esta porcaria deste livro aí que você vai ver que é tudo uma grande farsa. Deus algum existe, Jesus é uma fabricação romana, né? E você vive nesse mundo de ilusão e querendo convencer os outros a viver na loucura que você vive. É uma sociedade tão louca, onde os loucos, né, que são a grande maioria, né, querem convencer os sãs a serem loucos também, a acreditar numa fantasia religiosa. Pode um negócio desse? Na época que estamos, no século em que estamos, acreditar num livro primitivo daquele? Aí o crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, né? A Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Instigador de perversidades como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e também muita barbaridade. O gibi da criança crescida é cheio de fantasias como cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa e muitas outras fantasias, muitas outras fantasias. A Bíblia é repleta de fantasias, alegorias, como falei, né? E o cristianismo não fica por trás, né? Tem a Virgem Mary, né? Que é filha do seu próprio pai, o filhote de pombo que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo, né? Criado apenas para conter a guerra dos judeus, o cristianismo. O crente diz que a Bíblia, né, ele é servo de um Deus único e verdadeiro, o crente. Na realidade, desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses muito mais antigos do que o deusinho criado lá no deserto por aquele povo bárbaro primitivo que criou um Deus à imagem e semelhança deles, né? Inclusive, tem um colega aí que fez um comentário aí no meu último vídeo, né? Eu esqueci o nome dele. Ele colocou que não são bilhões de deuses, e sim milhões de deuses, que eu estaria ensinando errado. Então deixa eu explicar, ele fez duas observações. A primeira foi essa, né? Seriam milhões de deuses. Meu amigo, é o seguinte, são milhões de deuses, só na Índia são 330 milhões de deuses. E por que eu falo bilhões? Pelo seguinte, há crenças, há religiões em que se acredita que cada ser humano é uma divindade individual, né? Então, seríamos quantos bilhões de pessoas no planeta Terra, né? Quase 7 bilhões. Então, são bilhões de deuses. Por isso que eu me refiro a deuses não revelados. Não são os deuses oficiais, né? Deuses revelados, que seriam sim milhões. Mas bilhões de deuses, deuses não revelados, extraoficial. Por isso que eu digo que são bilhões de deuses, tá bom? Só para esclarecer. Você também fez uma observação sobre eu falar que o machado voa, né? E você colocou que ele não voou, ele flutuou. Eu só quero explicar para você que no dicionário está lá, flutuar e voar significa a mesma coisa. É tanto que uma folha, quando cai em uma árvore, ela flutua no ar e não na água, até chegar ao chão, tá? Então, se o machado flutuou na água ou voou, que no meu entendimento, ele subiu acima da água, mas se ele só flutuou, como você diz, né? Boiou, no caso, de toda forma, continua o absurdo e a mentira e a fantasia que é. Concorda comigo?
Então, pessoal, deuses criam homens e não deuses criam homens. Deuses criam homens e não... homens criam deuses e não deuses criam homens. Eu me atrapalhei. Né? Homens criam deuses e não deuses criam homens. Não à toa existem, né, tantas divindades, pois as sociedades antigas criavam suas próprias divindades, né? Uma necessidade humana de ter sempre algo que criou alguém, que criou a humanidade, né? Por desconhecer a ciência. Então, aqueles povos antigos criavam suas divindades. E umas sociedades, né, benévolas, né, de povo pacífico, davam origem a deuses pacíficos. Já o povo hebreu, um povo bárbaro, primitivo do deserto, que pairava de tenda em tenda, como nômades, não tinham terras, e aí invadiam as terras dos outros, né? O Deus bíblico só dá a instrução para eles, né, o Deus que eles criaram, né, para fazer um buraco fora da tenda e cagar lá, né, fazer suas necessidades. Que essa é a única instrução que o Deus bíblico dá. Jamais deu remédio, jamais deu algum tipo de tecnologia. O crente, em sua arrogância, diz que quem veio dar a ciência ao homem, a inteligência para o homem criar a ciência, foi Deus. Só agora, né? Só agora, depois de, segundo o Antigo Testamento, quase 5 milênios, né? O cristianismo, 2 milênios, e só agora que ele veio dar. Para raciocinar, crente, né? Então esse povo, os hebreus, criam um Deus à imagem e semelhança deles, né? Denominam esse Deus de Senhor dos Exércitos, logo uma conotação de guerra, porque essa era a índole deste povo, de invadir outras terras para matar, roubar, pilhar, estuprar, escravizar outros povos, né? Tudo amando sobre a bandeira deste Deus, né? Que, tendo criado tudo, todos o universo, agora faz uma acepção de pessoas e cria faz uma acepção de pessoas e escolhe um povo para invadir outras terras de outros seres humanos que ele supostamente também teria criado, né? E agora, né, sobre a bandeira deste Deus, esse povo invade, mata, rouba, pilha, estupra, leva como escravas sexuais as criancinhas, né? Depois de ter matado toda a família dela, roubado, pilhado, destruído a cidade dessas crianças, estupram elas até não querer mais, depois podia soltar elas, porque esse Deus maravilhoso do crente, né, agora vai dar outras terras para esse povo invadir, e assim foi centenas de invasões, com Abraão, esses carniceiros dessa religião, né? Um Deus que deu origem às 3 piores religiões da face da terra, que se matam por uma terra santa até hoje, né? O judaísmo, o cristianismo e o islã descendem do mesmo Deus, desse maluco do deserto, o tal do Abraão, né? Que por sinal era politeísta lá, tá? Na criação, no primeiro capítulo da Gênesis, era o Deus El, e no segundo já é o Yahvé. Então, pessoal, vamos agora o cristianismo, né? O cristianismo, gosto sempre de falar, que foi criado, forjado, o Jesus Cristo jamais existiu, né, nas páginas da história. Ele foi forjado para conter a guerra dos judeus que estavam sob o domínio do Império Romano e sob o jugo do Império Romano pagando duros impostos. Isso aí provocou a ira dos judeus, e na revolta dos judeus, os romanos criam uma divindade, pois fica mais fácil dominar um império com uma só divindade, e os romanos não iriam seguir o Deus Yahvé, né? Logo criam um Deus, dizendo que é o próprio, né, Deus do Antigo Testamento, reencarnado, né? E agora criam o tal do Jesus Cristo, plágio de mitos solares, né, como Mitra, Horus, Dionísio e tantos outros, Tammuz e tantos outros, que queriam que os judeus seguissem, e não deu certo, né? Os judeus não seguiram. Mas mesmo assim, o Constantino, a partir dos concílios, quando chega no concílio de Nicéia, o Constantino, pai do cristianismo, decreta oficializado o cristianismo, e a partir dali compila-se o livro Bíblia, escolhe-se os livros que seriam usados, dispensam-se outros, cria-se o Novo Testamento. A partir de então dá-se início cruzadas para obrigar outras cidades, outras pessoas a aceitar o cristianismo à base do fio da espada, né? Em direção a Jerusalém, invadindo várias cidades, tomando, pilhando, roubando, estuprando, fazendo a mesma coisa que o povo hebreu fazia, o povo judeu fazia, aqueles sanguinários bíblicos, né? Moisés, né? Josué, Abraão, Davi, Salomão, que não consta sequer na história, de fato, a existência deles, porque este povo que criou este livro, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, plagiou tudo, não tem nada de original, né? É tudo plágio. No vídeo de hoje vou mostrar que esse filhote de pombo, Jesus Cristo, jamais voltará. A farsa do arrebatamento é mais uma farsa dentro do livro Bíblia para te manter preso a uma crença, esperando por gerações em gerações. Você vai ficar velhinho, morrer, deixar essa maldita herança do cristianismo, o Império Romano, que foi te imposto quando você foi mergulhado em uma banheira quando criança, condenado a ser cristão, deu ali no choque, na banheira fria da igreja, aquela água fria, deu um choque térmico em tua mente, queimou os neurônios e ficou espaço só para fantasia. E hoje você briga, você discute, você se intriga, né, de alguém que diga que os filhotes de pombo que você crê piamente não existe, né? Quando de fato, né, não existe. Só existe na sua cabeça e nas páginas da Bíblia, porque nem na história
ele é real, tá? O arrebatamento da igreja, os crentes, né, juram de pé junto que Jesus vem buscar eles pela mãozinha e eles vão subir aos céus e vão passar uma eternidade lá, dando glória a esse ser imaginário. Pense no inferno, né? Que é um paraíso desse. Um paraíso cheio de crente dando glória, né? Você tira pelas igrejas aí na frente da tua casa, que chato, né? Então vamos lá, pessoal. Arrebatamento cristão na escatologia. Eu vou entrar na escatologia, que escatologia é exatamente o estudo da doutrina do que deve acontecer no final dos tempos, né? Então eles inventam, eles criam, porque a teologia é uma grande porcaria. A teologia usa a homilética, a arte de pregar sermões religiosos com a eloquência sagrada, né? A dialética é um raciocínio aparentemente lógico, mas que está fundamentado em ideais, fundamentado em ideias prováveis, né? Prováveis e não reais. E também a retórica, a arte da eloquência, a oratória, o bem falar. Então eles usam essas coisas aqui e também a escatologia, né? Dentro do livro Bíblia, que é para tentar ali explicar as coisas que existem, as fantasias dentro da Bíblia, né? Eles tentar colocar na cabeça das pessoas como que fosse uma explicação, né? Dando ali uma justificativa de que são reais, né? Na realidade, não tem como provar nada do que existe dentro da Bíblia. É muito fácil você provar, crente. Faça um jumento falar fora da igreja, né? Vamos lá. Na escatologia, o arrebatamento é um conceito e termo escatológico cristão, utilizado por muitos cristãos de várias confissões, denominações e ministérios. Para os que acreditam no anunciado biblicamente como o anúncio do final dos tempos. Neste evento fantástico, supostamente os seguidores de Jesus Cristo, os vivos e também os que já morreram, né? Ambos selados com o espírito do pombo, né? O espírito do pombo tarado, né? O espírito do pombo de Yahvé, o Deus, né? Subirão para o céu ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, né? E serão arrebatados, né? Arrebatados no termo ufológico seria abduzidos. Então eles vão ser levados para encontrar com Jesus nos céus e passar uma eternidade inteira dando glória. Que chato da porra. Entrando na teologia, existe o preterismo. O que é o preterismo, né? Isso dentro tudo da escatologia bíblica, né? O preterismo é a metodologia para examinar o Apocalipse e os livros proféticos do Antigo Testamento. Então eles vão examinar para querer dar ali, né, uma conotação de coisa real, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o Apocalipse, né? No preterismo, entende-se que todas as profecias bíblicas cumpriram-se com a destruição de Jerusalém no ano 70 DC. Então, no preterismo, dentro da própria, né, religião, você vê que há muita divergência, muita. Né? Não à toa, você vê, né? Até o próprio sistema religioso evangélico, no Brasil eram 40 mil denominações em 2010, se abria 14 mil por ano, porque é um negócio que dá lucro e cada um que acha uma divergência, quando está dentro de uma igreja, ele discute ali com o pastor e diz: eu vou abrir a minha, porque está vendo que o pastor está ganhando, o que está ao lado dele, né? Porque para a ovelha lá, sentada naqueles bancos frio e gelado de igreja e templo, só resta para eles ilusão e essa conversa fiada que é o sistema religioso. Aí eles tentam explicar com o quê? Inventaram, criaram a teologia, mais uma porcaria que não serve para nada, a não ser para te colocar ilusão na cabeça. Como que você pode criar, né, uma matéria, né, que é para te ensinar uma mentira, uma farsa, né? Porque teologia ensina farsa. Deus algum existe, né? A teologia, por mais que escreva, não vai conseguir provar a existência de Deus algum, porque Deus algum jamais apareceu para toda a humanidade, né? Como falei, são bilhões de deuses, né? Ou milhões, como queiram chamar, mas nenhum deles se apresenta para toda a humanidade, né? Você vai morrer esperando esse Jesus Cristo também, porque ele também nunca existiu, né? Ele é uma criação dos romanos. Agora, já no idealismo, na escatologia, o idealismo também é chamado de abordagem espiritual ou abordagem alegórica não literal. Veja que a própria teologia diz na escatologia do idealismo que é uma abordagem alegórica. Por isso que eu falo que a Bíblia é cheia de alegorias. Alegórica e não literal. Não literal. Quer dizer que eles entram em divergência. Por quê? Porque muitos, né, os radicais, né, os fundamentalistas, querem dizer que a Bíblia é real. Tudo a porcaria que tem dentro da Bíblia é real. Já os que são mais mala, né, que sabem que é tudo uma grande farsa, eles dizem: não,
Isso aqui não é literal, não. Isso aqui você tem que olhar pelo sentido espiritual, porque sabe que jamais vai acontecer, jamais vão provar essas bostas dessas profecias, essas mentiras que estão contidas dentro do livro Bíblia. Estão contidas dentro do livro Bíblia. Então, por isso que eles divergem entre si, né? Na escatologia cristã, é uma interpretação, o idealismo é uma interpretação dos livros proféticos do Antigo Testamento e também do livro do Apocalipse. Todos eles baseando aqui no Antigo Testamento e no Apocalipse, né? Que vê todas as imagens que aparecem nestes como símbolos não literais. Então as imagens que aparecem ali no Apocalipse, tal do dragão, os anjos, né, os cavaleiros, a trombeta, é tudo ali não literal, fantasia. Isso para o idealismo, né? Aí vemos também o futurismo no cristianismo. Na escatologia do cristianismo, futurismo é uma interpretação da Bíblia na escatologia cristã, também baseada no cumprimento das profecias do livro do Apocalipse e dos livros proféticos do Antigo Testamento. Todos eles se baseiam nesta porcaria de Apocalipse, de fim de mundo, de volta de Jesus Cristo, que vem buscar os crentes, arrebatar, né, a tribulação, essa porcaria dessa mentirada toda, né, se baseiam no Antigo Testamento e no Apocalipse, que por sinal não era nem para estar dentro do Novo Testamento, né? Foi colocado lá de gaiato. Por quê? Porque existem outros Apocalipse, sabiam disso? Outras revelações? Muitos outros que foram deixados de fora. Apocalipse de Pedro, né? E vários outros, sabe? Seguindo aqui. Como também dos discípulos do Monte das Oliveiras e das ovelhas e bodes. Em geral, no futurismo literal, é um futuro literal, físico e apocalíptico. No futurismo é um futuro literal, físico e apocalíptico. Agora vamos conhecer o que é amilenarismo. Amilenarismo, na escatologia cristã, significa a rejeição da crença em que Jesus terá um reinado físico literal na Terra com duração de 1000 anos. Então, o amilenarismo nega que Jesus vai passar 1000 anos aqui na Terra, né? Reinando aqui. Ele não vai passar 1000 anos reinando em nada. Esse bosta nem existe, né? Essa rejeição contrasta com a interpretação do pré-milenarista e do pós-milenarista, do capítulo 20 do livro de Revelações, o livro de Apocalipse. Agora, o que é pós-milenarismo? Pós-milenarismo é a escola escatológica que defende que Jesus Cristo virá pela segunda vez ao término do milênio. Então, estão esperando ele voltar. Muitos pós-milenaristas creem que a era milenar iniciou-se quando Cristo subiu aos céus. Então, eles dividem até os pós-milenaristas. Tem duas correntes. Uma diz que começou quando ele subiu aos céus, já a outra diz o seguinte. E outros creem que ela surgirá quando o evangelho houver sido pregado em toda a terra, promovendo uma era de justiça e paz à humanidade. Agora tá ferrado, né? Esse Jesus aqui que jamais existiu, jamais vai voltar porque não foi para lugar nenhum. Aqui ferrou. Porque eles aqui acreditam que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado em toda a terra. Sendo que os religiosos gostam de desafiar os ateus, dizer, não, vocês falam do cristianismo, vai falar do Islã. Primeiro, que eu falo do cristianismo porque eu moro num país de grande maioria cristã, essa bosta aqui, né? E se fosse Islã, eu falaria também, muito embora morresse, né? Que a vontade dos crentes também é matar também, assim como os Islã faz, né? Essa é a vontade, só que é um país aqui democrático ainda, né? Ainda, tá para se tornar teocrático, né? Mas vamos lá. Agora eu duvido você também, eu desafio você também. O seu Jesus desafiou, mandou você, aliás, né? Desafiou não, ele mandou você sair e pregar os 4 cantos da terra, o evangelho. Por que você não vai lá no Islã? Por que você não vai lá no Islã mais radicais pregar o seu evangelho de Jesus Cristo? Você não vai, né? Não tem coragem, né? Então Jesus não vai voltar, viu? Se você não for. Pré-milenarismo. O pré-milenarismo ou quilasmo é a crença segundo a qual o que está descrito na Bíblia Sagrada, a Bíblia sangrenta, né, a respeito do reino milenar de Cristo e de acontecimentos futuros são fatos históricos e proféticos, especialmente o livro de Apocalipse. Isso tornou-se a base da teologia dispensacionalista, né, que já é outro assunto, dispensacionalismo. Aqui o pré-milenarismo, né, diz que é a respeito do reino milenar de Jesus Cristo que acontecerá e são fatos reais, né, históricos e proféticos. E diz que é fato histórico, né? Histórico e profético, né? Como se a Bíblia fosse real, fosse história,
né? A Bíblia é toda plágio, o Jesus Cristo é uma grande farsa, né? Mas vamos lá. Agora, o que é arrebatamento pré-ira? O arrebatamento pré-ira é um dos pontos de vista pré-milenarista, né, sobre os acontecimentos do fim dos tempos, né, entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Os evangélicos, ou evangélicos, ou evangélicos. Os evangélicos, né, que aqui acreditam, este é o ponto teológico que afirma que os cristãos, os evangélicos, serão arrebatados, né, no meio da tribulação, mas antes da ira de Deus. Antes da ira de Deus. É interessante que o crente diz que Deus não se ira, né? Aqui a própria Bíblia diz que ele se ira em vários cantos, né? Inclusive ele diz que criou o mal e tal, e fez o mal e tudo mais. Agora, o sermão, o tal do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte das Oliveiras, chamado também de Sermão Profético, é uma passagem bíblica encontrada nos evangelhos sinóticos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Este sermão também é chamado de Pequeno Apocalipse, pois descreve Jesus narrando sobre o fim dos tempos. Nesse discurso, Jesus alerta seus seguidores que os mesmos passarão por tribulações e perseguições antes do triunfo final do reino de Deus. Esse Jesus é goiaba. É tão mentiroso, né, que as tribulações que ele diz aqui, que irão passar a acontecer, sempre aconteceram. Sempre aconteceu terremoto, maremoto, explosões vulcânicas. Tudo que acontece na natureza sempre aconteceu, mas ele diz que só vai acontecer aqui, ele diz aqui, que esse pessoal aqui iriam passar. Olha como é mentira aqui, ó. Nesse discurso, Jesus alerta seus seguidores que os mesmos passarão por tribulações, os que estavam lá vivos. Ele estava alertando para aquele povo no sermão. Aquele pessoal que estava nesse sermão aqui na montanha iria passar por isso. Antes que viessem vir o triunfo final do reino de Deus. E eles iriam ver o reino de Deus chegar. Veja que farsa, né? Que mentira, que Jesus mentiroso. Mas que acaba sem vergonha esse Jesus, né? E você, se acredita nessa bosta aqui, você é tão mentiroso quanto ele, né? Ovelha e bodes, já é outra pregação. Ou julgamento das nações. É um dos discursos feitos pelo tal do Jesus, registrado no Novo Testamento. Neste discurso, Jesus fala sobre o juízo final e a divisão das pessoas em todo o mundo. O que ele só veio causar, né? Divisão, esse bosta aqui, né? Como ele próprio diz em Mateus 10:34, não cuidei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas fogo, guerra e espada, como diz no apócrifo, né? Fogo, guerra e espada. Vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Então ele veio colocar só dissensão e guerra na humanidade. Inclusive ele próprio diz, né? Aquele que não me tiver como Senhor, trazer, está em Lucas 19:27. Trazei-o diante de mim e matai-o. Esse é os conselhos desse Jesus aqui adorado por vocês, né? Em outra hora ele também manda os próprios apóstolos venderem a capa e comprar uma espada para matar, né? Agora, vamos ver o que é Apocalipse. Apocalipse é a palavra significa revelação, e tem a mesma terminologia no judaísmo e no cristianismo. Revelação é o mesmo termo no judaísmo e no cristianismo, mas tem uma diferença muito grande, porque não existe, né? Vamos lá. É a revelação divina de coisas que até então permaneciam secretas. A revelação a um profeta escolhido por Deus. Armagedon, né? O que é Armagedon? O Armagedão ou Armagedon é identificado na Bíblia como a batalha final de Deus contra a humanidade, né? Como está descrito em Jeremias 46:10. Uma batalha de Deus contra a humanidade, como que uma divindade toda poderosa criou o ser humano e agora vem batalhar contra o próprio ser humano, guerrear contra o próprio ser humano. Que porcaria de Deus é essa? Será que vocês não acordam, não? Um Deus que cria tudo, todos, escolhe um povo para matar outros povos. Agora ele próprio vem batalhar com o próprio ser humano. Que merda é essa? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são personagem descrito na terceira visão profética do apóstolo Paulo, no livro bíblico de Revelações, ou Apocalipse. Os cavaleiros do Apocalipse são peste, guerra, fome e morte. Peste, guerra, fome e morte. Interessante que no apócrifo de Tomás, né, como está em Lucas capítulo 10:34, que diz, não cuidei que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz. Aí em Mateus diz só assim, vim trazer espada,
né? Espada é guerra, né? Só que no apócrifo de Mateus ele diz que vem trazer guerra, fogo e espada, né? E o cavaleiro do Apocalipse diz, os 4 cavaleiros são o quê? Peste, guerra, fome e morte. É para isso que esse Jesus bíblico voltou? Esta merda, né? Voltou não, né? Veio, né? Voltar ele não vai voltar, ele não veio também, foi criado, né? Entrando no hospício para falar com o louco, a gente entra na linguagem bíblica, para você entender. Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém é um nome dado ao livro do Apocalipse, a cidade, no livro do Apocalipse, a cidade que Deus fará para os fiéis. João compara a cidade com uma noiva arrumada para seu marido, né? E inclusive chama a igreja, né, de prostituta, né? A prostituta. Os 7 selos, o que são os 7 selos? Os 7 selos é um conceito de escatologia cristã que vem do livro do Apocalipse da Bíblia cristã, onde um livro com 7 selos é descrito em Apocalipse. E aí vão se rompendo os selos e os acontecimentos vão acontecendo na face, na mentira que é e tudo isso. Isso está em Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 1. As 7 trombetas, ou trombetas do Apocalipse, são tocadas uma por uma para eventos de fila, né? Apocalipse, de eventos de cunho apocalipse que foram vistos na visão da revelação de Jesus Cristo para João. No livro do Apocalipse, no livro do Apocalipse, 7 trombetas são tocadas por 7 anjos e os eventos que se seguem são descritos em Apocalipse capítulo 8 ao versículo do capítulo 8 ao capítulo 11. A grande tribulação, né? A grande tribulação descreve o período que antecederia a volta de Jesus Cristo e o julgamento final de Deus. Este será o período mais aflito, né? Mais aflitivo da história da humanidade. Eita. As duas testemunhas. As duas testemunhas são 2 profetas profetas de Deus que são vistos em uma visão por João na ilha de Patmos e que aparecem durante o segundo ai, a segunda trombeta. O anticristo. O anticristo é uma denominação comum no Novo Testamento para designar um personagem escatológico que, segundo a tradição cristã, domina o mundo. Só explicando para o crente, né, que gosta de dizer que nós somos anticristo, né? Todo aquele que não é cristão é anticristo, para você que não sabe, tá? E não poderia ser nós, o anticristo, a tal da besta, né? Que vocês tanto falam, porque diz a Bíblia que a besta vem de dentro da igreja, e é por isso que dentro da igreja tem tanto besta, né? O anticristo também é chamado de o homem da iniquidade ou o homem sem lei. A besta, né? E por isso que os bestas acreditam. Pessoal, agora vamos fazer o seguinte. As bases bíblicas para tal fenômeno estão nas seguintes passagens bíblicas, né? Mateus 24:37, que diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Só desgraça, né? Romanos 14:10, que diz: mas tu, porque julgas o teu irmão, ou tu também porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de compadecer ante o tribunal de Cristo, quando esse Zé Ruela, né, vai inventar de voltar, né? Já faz 2000 anos de enrolação, gerações sobre gerações sendo enroladas, enganadas, ludibriadas por esse sistema religioso perverso que te engana e tu vai deixar essa herança maldita para o teu filho? Hein? Deixa isso não, cara. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras mentirosas. Hebreus capítulo 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado do mundo, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que esperam pela sua salvação. Salvação de quê, meu amigo?
se foi esse bosta aqui desse Deus que criou o tal do inimigo para ele mesmo, o inferno, para te punir apenas se você não seguir as normas desse povo que criou esse Deus. Você não entende que a Bíblia é uma grande armadilha, não? Textos são colocados como esse para você ter medo. Sem o diabo na igreja, sem a farsa do diabo que foi colocada a partir do Novo Testamento, o diabo nem existe para os hebreus nem para os judeus. Né? Aquela figura lá de Satanás, da serpente, nem é Satanás algum. Né? Até porque Satanás é apenas uma palavra que significa, né, o acusador. Não é um ser físico. Era ali a serpente, que inclusive ele a condena a rastejar. Né? Se a culpa não fosse do pobre animal, ele não arrancaria as pernas da serpente, porque ele condena ela a rastejar como se ela tivesse perna. Então, continuando aqui, pessoal. Então, esse bosta desse Jesus aqui vem te salvar de quê? Né? Dele mesmo? Afinal de contas, ele não é todo poderoso, ele não criou tudo, todos. Por que precisa punir o homem? Escolher homens que ele próprio criou? Vocês não percebem que tudo isso aqui é uma grande farsa? Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Até os mesmos, olha aqui a grande farsa. Até mesmo aqueles que estavam lá, que os transpassaram. Lembra daquela fantasia história da cruz? Que o cara com a lança fura Jesus, né? Dá-lhe vinagre para ele beber, né? Então esses teriam que estar vivos para ver o tal do Jesus voltar. Olha aqui, ó, em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Até mesmo os que os transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém, que é uma, né, transliteração ali de dois deuses egípcios, Amon e Ra. Mas veja só que ele diz aqui que até os que lhes transpassaram, né, os que furaram ele lá na cruz, estariam vivos para ver ele voltar. Era uma promessa para a época, como vou mostrar aqui. Era uma promessa dele dentro do livro Bíblia. Já era pregado desde aquela época, que já era o fim dos tempos. Desde quando eles forjaram o livro Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, da volta desse Jesus, eles já forjaram ali o Jesus, como se ele já tivesse no fim dos tempos, já fosse a volta dele. É tanto que é narrado como se ele voltasse ali para aquelas pessoas que alguns ainda estariam vivos, ou seja, pouco tempo depois, e 2000 anos vem de enganação, e você acredita. 1 Tessalonicenses 4:15. Dize-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós, aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4:15, capítulo 4, versículo 15. Dizei-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, eles estariam vivos lá na época, quando foi escrito o escritor aqui de Tessalonicenses, quando escreveu isso aqui, quando o tal do mito de Jesus disse isso aqui, os que ficarmos vivos, veremos a vinda, né, do Senhor. Será que tu entende, credo? Lucas capítulo 19:11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Viu aqui a palavra logo? Então aqui, ó, Lucas capítulo 19:11. E ouvindo eles estas coisas de Jesus, ouvindo de Jesus essas coisas, prosseguiu e contou uma parábola. Jesus contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo havia de se manifestar o reino de Deus. Logo. Entende o que é a palavra logo? Né? Quando alguém te liga e diz, logo estarei aí, né? É daqui a 2000 anos, é? Mateus, capítulo 10, 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Isso ele falando para os apóstolos. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque, em verdade, ele diz que é verdade, em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que vejam vir o Filho do Homem. Os apóstolos não iam acabar de percorrer as cidades de Israel sem que vissem chegar o Filho do Homem, ele voltar, o Jesus voltar. Os apóstolos eram para estar vivos. Né? Seguindo, Hebreus capítulo 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação
dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Agora, na consumação dos séculos. Agora, você entende o agora, que agora, quando foi escrito em Hebreus, capítulo 9, 26, cabeça de minhoca, né? Filhote de, né? Bonequinho de barro com a cabeça cheia de minhoca. Quando aqui diz agora, mas agora, eu estou escrevendo um texto, eu coloco agora, né? É para daqui a 2000 anos? Hein? Seu Zé Ruela. Preste atenção. Hebreus capítulo 10, 25. Não deixando a vossa congregação, como é de costume de alguns. Olha só. Aqui uma armadilha bíblica. Não deixando a vossa congregação, como é de costume de alguns. Veja onde está o sistema religioso perverso. Naquela época, já as pessoas deixavam a congregação. Já estavam descobrindo toda a farsa, que a mentira que era o sistema religioso. Aí eles vão e implantam um texto para colocar medo. Aí colocam Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Já deixavam a congregação, já viram que era farsa naquela época, quando escreveram Hebreus. Então, vem lá. Antes admoestamos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Próximo. É 2000 anos próximo. Para raciocinar, crente. Tu vai deixar mais 2000 anos e esse próximo nunca chega. Vamos em frente, tem mais. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, ele diz sempre que é verdade, né? Nem todos dormiremos. Dormir, no contexto bíblico, é morrer. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Quando ele fala isso, nem todos morreremos, os que estão lá, na época, do escritor aqui de Coríntios, seria o suposto apóstolo lá que nem existiu, né? Nenhum dos apóstolos existiram, é tudo farsa. Romanos capítulo 16, 20. O Deus de paz esmagará em breve, mais uma vez. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de vosso Senhor seja convosco. Amorrar. Amém. Né? Mateus capítulo 16, 28. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão... Mateus capítulo 16, 28. Alguns, em verdade, ele diz que é verdade, ele afirmou. E se você diz que esta porcaria é verdade, você é tão mentiroso quanto esse filhote de pombo fajuto. Essa é a grande realidade. Né? Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo algum provarão a morte. Né? Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. De mentira, de ilusão, que você acredita. Né? Os cristãos creem que o evento anunciado pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicense tem um significado de rapto, captura, sequestro, tomada à distância ou arrebatamento. E você que está esperando a besta, pode crer que você é que é um grande besta. Um forte abraço a todos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, e até o próximo vídeo.